Fala meninas, tudo bem? Se você quer desenvolver, aumentar e definir o seu glúteo, esse vídeo é para você. Eu vou aqui explicar para você qual que é a melhor divisão de treino, independente de qual seja o seu nível de treinamento, iniciante, intermediário e avançado, logo depois da vinheta. Primeira coisa, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixa um comentário caso você tenha alguma dúvida no final e ativa o sininho de notificação para você receber todos os nossos vídeos que a gente postar aqui no canal, tá bom? Então, hoje a gente vai falar do treino de glúteo, vocês querem muito saber como desenvolver o glúteo e eu vou escrever aqui, eu vou detalhar para você como que você deve fazer, até os exercícios eu vou colocar que você precisa fazer no seu treino para desenvolver e aumentar o glúteo, tá bom? Então vamos lá, turma. Primeira coisa, eu vou colocar aqui como se você fosse treinar 3 vezes por semana, que é o que a maioria das meninas faz, tá bom? 3 vezes por semana, um treino de glúteo. Vamos colocar aqui, ó, 3 vezes na semana, tá? E como que você precisa dividir esse treino? Primeira coisa que você precisa saber, deixa eu colocar aqui, ó, segunda, aí então, quarta e sexta, tá? Então a primeira coisa que você precisa saber é que existem alguns exercícios, por exemplo, de coxa, de quadríceps, que já trabalham glúteo. Então a gente precisa considerar isso como um treino, um exercício para glúteo também. Por quê? Porque se tiver um excesso de exercícios, vai gerar uma fadiga muito grande e quando eu for, por exemplo, se eu treinar glúteo na segunda e for treinar quadríceps na quarta, se a quantidade de exercícios for muito alta, na quarta-feira o meu glúteo ainda vai estar se recuperando do treino de segunda. Então eu não vou conseguir desenvolver essa musculatura nunca, porque eu estou treinando sempre em cima de um músculo que ainda está se recuperando, tá bom? Então essa é a primeira coisa. Então nesse caso, se fosse assim, eu poderia fazer o treino de quadríceps na sexta, seria uma opção e é a opção que eu vou passar aqui para você também. Então o que a gente faz? 3 vezes por semana. Segunda-feira é um dia que geralmente, eu espero que você esteja mais descansada. Então a gente sempre vai começar a semana treinando com mais intensidade e ao passar dos dias a gente vai diminuindo a intensidade e aumentando o volume. O que isso quer dizer? Que eu vou diminuindo o peso e vou aumentando a quantidade, por exemplo, de repetições, porque no final da semana eu já estou mais cansada. Por mais que você se sinta ainda em condição de treinar bem, já passou uma semana inteira de treino. Na sexta-feira você vai estar, querendo ou não, um pouco mais cansado do que na segunda, tá? Nessa comparação. E aí você precisa diminuir um pouco a intensidade para conseguir continuar treinando com boa performance durante toda a semana, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui? Segunda-feira vai ser um treino de perna completa com foco em glúteo, tá bom? A gente não pode fazer um treino só de glúteo. Sempre vai precisar envolver todas as estruturas, porque se a gente fizer só glúteo, as outras regiões vão ficar muito mal distribuídas e você vai acabar tendo um déficit de força. Por exemplo, o que acontece com muitas meninas tem pouquíssimo posterior de coxa desenvolvido e muito glúteo ou muita coxa. E essa desproporção faz com que o glúteo pareça menor. Quando você tem uma proporção melhor dos músculos, um bom posterior de coxa, um bom quadríceps, um bom glúteo, visualmente a musculatura parece muito maior do que ela é. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso, que é distribuir todos os grupos musculares de forma igual, tá? Não pode sobressair muito mais uma parte do que a outra. Então aqui, ó, na segunda-feira, a gente vai fazer, vou analisar aqui, mas em média de 6 a 8 exercícios, tá bom? Então, primeiro, a gente vai começar com elevação pélvica, tá? Elevação pélvica, exercício isolado para glúteo, tá bom? Então a gente sempre vai começar o treino com os exercícios que são mais difíceis e os exercícios que a gente consegue colocar mais carga. Porque você está descansada, vamos aproveitar esse momento para colocar intensidade no treino. Quantas séries eu vou fazer aqui, Rafael? Num próximo vídeo eu vou explicar sobre isso. Então eu vou colocar aqui uma média, se você é iniciante até o avançado. O iniciante vai fazer 2 séries, tá? De 2 a 3. Eu estou escrevendo pequeno aqui, gente, mas eu vou falando também, se você não enxergar, eu estou falando para vocês anotarem. De 2 a 3, tá? Dependendo do nível de iniciante, né? Se for iniciante, muito iniciante, vai fazer 2. Se for iniciante já com 3, 4 meses de treino, já dá para fazer 3. E os alunos avançados podem fazer até 4 séries. De quantas repetições, Rafael?
como a gente está falando de intensidade, o aluno iniciante vai fazer aqui média de 12 a 15, tá bom? Porque a iniciante ainda não tem capacidade de gerar força. De 12 a 15 movimentos, tá? 2 a 3 séries de 12 a 15. Para quem já é mais avançado, vai fazer em média de 6 a 8. Então, cara, para fazer 6 a 8 movimentos é uma carga bem avançada, tá bom? Então, primeiro exercício passamos aqui. Segundo exercício, ainda estou com um pouquinho de pique. Vou fazer mais um exercício multiarticular que dá para trabalhar com muita carga, que é muito bom para o glúteo, que é o levantamento terra. Olha só, levantamento terra também trabalha posterior e glúteo, tá? É um topíssimo exercício para esse músculo. E olha só que interessante, com o passar do treino, a gente precisa ficar ligado nisso. Não dá para treinar assim de 6 a 8 em todos os exercícios. Então a gente vai diminuindo um pouco a intensidade, mas mantendo ela alta ainda, tá? No terra, mesmo esquema aqui, tá, gente? Ó, de 2 a 3 para os iniciantes. Sempre lembrando, os iniciantes se preocupem mais em aprender a realizar o exercício, tá bom? De 2 a 3 e os avançados até 4 séries. Iniciantes de 12 a 15 repetições, tá? A gente sempre vai manter essa faixa para os iniciantes. Para o avançado, a gente vai subir um pouquinho. A gente vai fazer aqui de 8 a 10 movimentos, tá bom? Então, a gente diminui um pouquinho a intensidade, mas ainda manteve ela alta. Certo? Então, elevação pélvica e levantamento terra. Terceiro exercício, já estou ficando um pouco mais cansada. Eu vou começar a diminuir um pouco a intensidade, tá bom? Agora a gente pode começar a ir para os exercícios nas máquinas ou ainda manter algum livre. Eu aqui vou manter mais um livre e vou fazer o agachamento búlgaro. Búlgaro. Vamos falar, mano, você tá louco? Búlgaro é menos intenso? Não, não é. Mas é um exercício menos intenso do que esses primeiros, tá? Cara, esses três são os melhores exercícios para glúteo. Aqui a gente vai reduzir bem a intensidade, porque é um exercício também que demanda equilíbrio e força. Então não posso exigir muito aqui, porque eu já fiz 2 exercícios muito pesados, tá? Então aqui os iniciantes, mesmo esquema, de 2 a 3. Avançados até 4, tá? Não é só 4 para todos. Iniciantes, de 12 a 15. E os avançados aqui a gente vai manter também de 12 a 15 movimentos. Então você já vê que diminuiu bem a intensidade, tá bom, gente? Olha só, feito esses três, a gente já tem aqui um bom volume para glúteo, tá? Seja do iniciante, seja para o avançado. Agora, no finalzinho do treino, a gente vai diminuir bem a intensidade e a gente vai para os exercícios mais isolados para glúteo. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer uma abdução, tanto na máquina quanto na polia, tá? Aí você pode escolher, tanto faz, as duas opções são válidas. Abdução na máquina ou na polia, e também pode fazer a extensão, tá? Extensão que é o coice também na polia. Então olha só, aqui vou colocar as mesmas séries, tá? De 2 a 3 para os iniciantes, 4 para os avançados, 12 a 15 para os iniciantes, e também aqui 12 a 15, nossa, saiu feio aqui, para os avançados. Então, gente, o que é mais importante aqui, tá? A quantidade de séries para esses exercícios. Olha só, se a gente pegar o máximo para o avançado, 4, 8, 12, 16 séries em um treino de glúteo é bem alto, certo? Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 exercícios, cara. Isso aqui é mais do que suficiente. Eu vejo gente fazendo 6, 7, 8 exercícios só para glúteo. É maior bobagem. Você está excedendo o nível a quantidade de exercícios, gerando um alto grau de fadiga, o que vai demorar muito mais para a musculatura se recuperar. Então olha só, aqui com 5 exercícios a gente tem a prescrição perfeita para um treino de glúteo, certo? Perfeito, né? Lindo isso aqui. Então, ó, elevação pélvica, levantamento terra, búlgaro, adução e extensão de quadril, pode ser na máquina ou na polia, beleza? Então, finalizamos aqui o treino da segunda-feira. Vamos para a quarta agora, tá? Olha só, gente, nesses dois aqui eu vou ser um pouquinho mais rápido, porque eu já expliquei aqui a quantidade de séries, então a gente vai, vocês podem manter essa explicação aqui de quantidade de séries, e eu vou ser um pouquinho mais rápido aqui nos outros, vou colocar mais os exercícios, tá? Então olha só, na quarta a gente vai excluir, vai esquecer, esquecer não, mas vai excluir o máximo possível o glúteo, porque isso aqui foi um treino muito intenso já, uma quantidade de séries bem alta. Então na quarta a gente vai ser treino de perna com foco em
posterior de coxa, tá? Posterior, a gente vai tentar isolar ele o máximo possível. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro exercício, segue a mesma linha de raciocínio aqui, tá? Primeiro exercício, a gente vai fazer o stiff. O stiff, ele trabalha glúteo também, mas para esse treino, só vai ter esse exercício que é focado no glúteo, tá bom? Porque não tem como deixar o stiff de fora. Então, aqui a gente vai fazer stiff. A gente vai fazer cadeira flexora, mesa flexora, tá? Aqui a gente poderia colocar mais um, ou eu poderia deixar só esses três, tá? E aumentar o número de séries para ele. Por exemplo, posso fazer 5 séries de 4, na verdade aqui de 3 a 5 séries do stiff, de 3 a 5 séries da cadeira e de 3 a 5 da mesa. Aí aqui no final poderia colocar panturrilha, e também poderia repetir aqui uma abdução de quadril lá na máquina, tá? Na cadeira abdutora. Por que só isso aqui, Rafael? Como eu falei para vocês, o mais importante é a quantidade de séries por exercício. Então se a gente somar aqui, ó, tem 5, 10, 15, com 3 exercícios. Lembra quantos a gente fez aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Aqui tem menos séries, então tem mais exercícios. Aqui tem mais séries, então tem menos exercícios. Isso é o mais importante. E esses exercícios são os únicos que trabalham de forma isolada o posterior da coxa, gente. Então eu isolei o máximo possível do glúteo nesse treino para focar no posterior, mas não deixei de trabalhar ali o glúteo. Tem uma série aqui pro glúteo, tá? Mas ele precisa ficar ali, precisa descansar, porque esse treino de segunda foi muito intenso. E aí na sexta a gente vai fazer quadríceps. Vai ter algum exercício isolado para o glúteo? Vai, mas menos. Por quê? Porque o treino de quadríceps já trabalha muito o glúteo, tá? A maioria dos exercícios trabalham muito o glúteo. Então a gente não precisa focar só no glúteo. Então aqui vai ser perna completa com foco em quadríceps, tá? Olha aqui, detalhe. Vou fazer um negocinho aqui. Cadê meu apagador? Não sei. Então vai ser no dedo. Como é perna com... Ó, para vocês terem uma noção aqui, então é perna com foco em posterior, mas vou colocar um estímulo para quadríceps, cadeira extensora, tá? Só para não ficar muito desproporcional. E aqui eu também posso fazer de 3 a 5 séries, aí continuo lá com a abdução também, de 3 a 5 e panturrilha, de 3 a 5, tá bom? Perfeito. Sexta-feira, como eu expliquei, perna completa com foco em quadríceps. A gente vai começar com agachamento livre, mesmo padrão aqui, tá? Vou fazer lá de 3 a 4 séries, de 6 a 15 repetições, tá? Dependendo aqui do seu nível, como eu expliquei aqui no primeiro. Depois eu vou lá pro leg press, vou treinar com bastante carga aqui, 3 a 4. Aqui a gente já vai para de 8 a 15, tá? Iniciantes de 12 a 15, avançados 8 repetições. Depois eu vou aqui, posso fazer um afundo, tá? Afundo. Posso colocar um isolado para glúteo? 3 a 4. Aqui a gente vai trabalhar de 12 a 15, tá? Posso fazer algum para glúteo, Rafael, isolado? Ó, esses 3 já trabalham bem o glúteo, mas como o treino aqui é com foco em glúteo, a gente pode colocar mais um exercício aqui com foco em glúteo. Posso fazer uma elevação pélvica unilateral, posso fazer uma elevação pélvica unilateral, também é um exercício muito bom para glúteo, ou até mesmo um step up, que é aquela subida no caixote, tá? Coloquei como opção. Step up. Se você não conhece esse exercício, joga aí no Google que você vai achar. Ele é um dos melhores para glúteo também. Step up. Ou até mesmo, depois do afundo, posso fazer o búlgaro de novo, sem problema. Búlgaro. Tá, não são todos, tá, gente? São uma das 3 opções. Também posso até colocar uma elevação pélvica com a barra aqui, tá? Sem problema. Põe mais um. Então posso colocar um desses 3 aqui como quarta opção. Agachamento leg press a fundo,
elevação pélvica unilateral, ou step up, ou búlgaro, ou elevação de quadril com a barra, tá? E aqui vou colocar também mais um pouco para posterior, cadeira flexora, e vou colocar um de abdução também ou extensão. Posso fazer aqui extensão, que é o famoso coice. Olha só, uma ótima estrutura, tanto para indivíduos iniciantes, intermediários ou avançados. A única coisa que vai mudar são as quantidades de séries, tá bom? Mas isso aqui, gente, está perfeito para desenvolver bem o glúteo. Você tem um treino bem focado na segunda, você dá um descanso na quarta, mas ainda tem um estímulo para o glúteo. E na sexta, de novo, você dá um estímulo lá para o glúteo e também trabalhando todas as partes posterior de coxa e quadríceps. E aí sábado e domingo você descansa e na segunda-feira você vai lá e mete marcha novamente, certo? Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e eu vou colocar mais vídeos como esse, relatando aqui, descrevendo as opções para os grupos musculares para você conseguir ganhar massa muscular, definir e perder gordura.